Muito bem. Quero dar bom dia a todos, a graça do Senhor Jesus, né? Amém. Nós vamos orar neste momento, nós vamos pedir que Deus nos abençoe. Existem também alguns pedidos de oração, né? Vocês sabem que é um período de muita luta, muita dificuldade. Cada vez que eu mexo no celular, tem mais um pedido de oração, né? Então, eu queria já colocar alguns pedidos. Pedido pelo Robertinho, que é filho da Adriana e do Roberto Preto, né? Ele parece-me que está internado. Ela não me respondeu, mas a foto que ela mandou parece-me de um leito de hospital, né? Então, eu gostaria que vocês estivessem orando pelo Robertinho. O Robertinho tem 13 anos de idade, né? Então, eu gostaria que vocês pudessem colocá-lo na sua lista de oração, tá? Agradecimento pela vida do irmão Miguel Olozzi, o avô da Nathalie, que é da nossa igreja. Ele foi para o hospital com AVC e Covid, né? Mas já está em casa, só que todos da casa dele agora estão em quarentena, tá? Porque não sabiam que ele estava com Covid, tá? Então, orar pela família da Nathalie, tá? Embora a gente vai agradecer porque ele já voltou para casa, tá tudo bem, mas agora todos estão em quarentena, né? Orar pela Viviane, que é irmã da Vânia, da nossa igreja. Ela está grávida de gêmeos, tá? É uma gravidez delicada, né? E por isso nós estamos acompanhando e estamos pedindo também que vocês possam orar por ela, né? A Viviane, grávida de gêmeos, tá? Nós temos outros pedidos também que envolvem outros tipos de enfermidade. A tia do Vando, por exemplo, a Célia, né? Que está passando por um momento muito difícil na sua enfermidade. Tem o doutor Pedro Manzini, ele é tio da Samanta, da nossa igreja, também está muito mal, né? Não é evangélico, muito pelo contrário, mas temos orado, temos conseguido enviar oração, né? Via áudio, como você também tem recebido, e ele tem ouvido. Então, isso tem nos ajudado, porque é de difícil acesso, né? Ele tem ouvido, mas Pedro Manzini, né? Que mais? Alguém tem algum pedido de oração que queira incluir nesta lista? Podem falar, 10 de cada vez. Nenhum pedido, nenhum agradecimento, nada? Gratidão? Gratidão. Olá. Gratidão. Gratidão sempre. Tá bom. Então tá, o senhor... Amém. 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 Isso é bom ouvir. Isso é bom ouvir. Então tá bom, nós vamos orar ao Senhor. Oi? Alguém falou? Tá. Então nós vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que nos abençoe nesta manhã. Esses pedidos que nós apresentamos, os motivos de gratidão que Deus sabe, né? Pediu Daniel. Daniel, você pode orar pela nossa aula de hoje? Querido, bondoso e eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais esse dia. Nós te louvamos e bendizemos, como fazemos todos os dias, Senhor. Amém. Porque sabemos que o Senhor está presente em nossas vidas, nos abençoando a cada momento, segurando em nossas mãos, Senhor. Meu Deus, venha abençoar poderosamente todos esses pedidos que foram feitos. Oh, Deus querido. Eu não me lembro de quase nenhum, Senhor, porque minha mente não alcança todos esses pedidos. Mas o Deus Senhor, querido. Senhor, o Senhor sabe de todos. E tenho certeza, Senhor, que a tua boa mão, a tua vontade vai ser abençoar a cada um. Levantar cada um na força do teu poder, levantar com saúde, levantar com alegria de te servir. E, Senhor, aqueles que necessitam ser alcançados pela salvação do Senhor Jesus, que ela possa ser efetuada ainda hoje, Senhor. Abençoe poderosamente a cada um. Deus amado e Deus querido, abençoe o pastor Kenji, abençoe essa Deus aula. querido. Meu Deus, abençoe as nossas vidas. E por essas declarações de gratidão, Senhor, isso continue abençoando e dando alegria a cada um de nós, Senhor. Abençoe a tua igreja. Deus, anelamos por estar juntos rapidamente, Senhor. Amém. Abençoe a nossa nação e as nossas vidas. Abençoe Senhor. essa aula, em nome do Senhor Jesus. Te Em agradecemos, nome de Senhor. Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado.
Vamos desculpe, uma rápida recapitulação, né, sobre a doutrina das últimas coisas, ou o termo mais técnico, escatologia. Tá? Existem temas muito importantes que estudamos em escatologia, ou doutrina das últimas coisas, e os temas mais importantes são a própria segunda vinda de Jesus, o milênio, o arrebatamento, a grande tribulação, o grande juízo, o juízo final e a eternidade. Basicamente, são esses os temas centrais. Desculpa. Então, quando nós tratamos acerca do milênio, né, a nossa dificuldade, o que nós vimos, né, foi acerca da interpretação desse registro que está em Apocalipse capítulo 20. Né? Se nós deveríamos ou devemos interpretar o milênio literalmente ou simbolicamente. Literalmente, são 1000 anos ou 1000 vezes 365 dias, ou simbolicamente, isso representa um longo período, e por ser um longo período foi utilizada a expressão 1000 anos, né? E hoje nós usamos como milênio. Então nós vimos que existem três correntes, né, que tentam dar conta de explicar esse texto de Apocalipse 20, que indica um período, né, milenial que vai ocorrer no fim dos tempos. Tá? Então, a primeira corrente que nós estudamos foi o pós-milenismo. Pós, depois, porque o milênio está ligado à volta de Cristo. Tá? Então, quando se diz pós-milenismo, ele está indicando que Cristo voltará depois desse período chamado milênio. Para o pós-milenista, como nós vimos, o milênio não precisa ser interpretado como 1000 vezes 365 dias. Ele pode ser o período simbólico muito longo da história da nossa igreja, da igreja cristã, né? Desde o seu início, no primeiro século, desculpa, irmãos, de manhã, esse pigarro. Desde o seu início, no primeiro século, até os dias de hoje, até a volta de Jesus, para o pós-milenista, esse é o período chamado milênio. Tá? Então, o milênio está sendo vivido aqui, né? Aqui na Terra. E ao final desse período aqui na Terra, para o pós-milenismo, então pós, né? Aí então Jesus retorna, ok? Então, no pós-milenismo, já só lembrando vocês, né? Então, no final desse período é que Jesus vai voltar, e nesse final é que vai ocorrer tudo de uma vez, né? A ressurreição, o arrebatamento e a entrada para o juízo final e a entrada para a eternidade. Juízo final no sentido de ter aquela descrição do grande trono branco ao final do capítulo 20. Pois bem, qual a dificuldade do pós-milenismo que nós colocamos para vocês? Que durante esse período longo da história da igreja, que eles acham que é o milênio, Satanás estaria preso. Por isso o evangelho estaria com liberdade para ser pregado a toda criatura. O mundo chegaria a um ponto de progresso por causa da cristianização do mundo, e ao final desse período, então, Jesus surgiria. Tá? O que a gente tem mostrado para vocês é que essa posição otimista, ela não dá conta das coisas ruins que estão acontecendo na história da própria humanidade. Né? No próprio século XX, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. A pestes e epidemias, né, a pandemia que nós estamos enfrentando hoje, que estão mostrando que as coisas estão piorando e não melhorando, embora haja progresso da ciência, da tecnologia, etc, 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 mas as coisas estão em uma decadência moral e espiritual. Então, como mostrei para vocês, o pós-milenismo ele foi muito assim festejado no século XIX, né, quando a ciência começou a surgir com força. Eles achavam que tinham chegado a um patamar de avanço da civilização e que isso iria acontecer. Só que veio a Primeira Guerra Mundial, veio a peste negra, veio a gripe espanhola, depois veio a Segunda Guerra Mundial e sucessivas guerras e pandemias e terremotos, mostrando que isso não estava cabendo. Né? Então, o pós-milenismo meio que caiu em descrédito. Pode ser que ele apareça novamente, mas neste momento ele está em descrédito. Tá? A segunda corrente que nós encontramos é o amilenismo, a de não, né? Não milenismo. Não é que ele nega o milênio, né?
ele nega o milênio, assim, literal, de 365 dias vezes 1000. Tá? Ele nega esse período literal, mas ele diz assim, diferentemente do pós-milenismo, que o milênio está acontecendo no céu, não aqui na Terra. Então, vejam só. O pós-milenismo diz que o milênio, esse período longo, já está acontecendo. Está com a igreja. A história da igreja. O amilenismo vai dizer que esse milênio, esse período de 1000 anos, já está acontecendo no céu. A partir de quando? Desde da morte e ressurreição e ascensão de Jesus até a volta dele. Todo esse período no céu é para o amilenista o milênio. Tá? Então, quem é que está gozando, quem é que está usufruindo desse período milenial, que você se lembra muito bem, que é o período onde Cristo está reinando? São os crentes que morreram, né, que já estão na presença dele. Então, esses estão vivendo esse milênio, esse momento ideal do reino de Cristo, tá, sobre suas vidas. Ao final desse período lá em cima, vamos assim dizer, então, Cristo pega então todos os crentes, né, ressuscita os crentes, ressuscita os mortos aqui, né, junta com todos juntos, né, e aí estabelece-se o final de todas as coisas. Tá? Então, o esquema do amilenismo é muito parecido com o pós-milenista, mas a diferença básica é que o milênio para o amilenista acontece no céu, enquanto para o pós-milenista já está acontecendo na Terra. Ok? Para as duas correntes, 1000 anos não significam 1000 vezes 365 dias. É um período simbólico, grande, longo. Tá? Por isso, 1000 anos. Mas todos os eventos finais, os grandes eventos finais, ocorrem exatamente ao final desse período. Tá? Agora nós vamos entrar numa corrente. Alguém tem alguma dúvida? Fiz uma rápida recapitulação para a gente poder entrar com calma na corrente mais popular, né? Essa corrente veio dos Estados Unidos, né? Foi popularizado aqui no Brasil, né? Igrejas tradicionais abraçaram esta posição, nem todas, obviamente, né? Nem todas, mas aqui em São Paulo, por exemplo, na década de 80, 90, essa posição foi muito popularizada. Nós já falamos para vocês acerca da Bíblia Moody, que foi lançada pela Igreja Batista Regular, que traz essa posição. Nós temos o seminário Palavra da Vida, no Atibaia, que afirma que esta é verdade, sem dúvida nenhuma, eles não admitem nenhuma outra corrente. Então, isso aqui foi muito popularizado. Tá? Davi, você quer perguntar alguma coisa? Sim, acho que eu já até perguntei isso, mas eu não anotei a resposta. Nessa posição pós-milenista, ou seja, que Jesus volta depois de 1000 anos, onde entra aí o período da tribulação, os 7 anos de tribulação? Então, tudo termina na pós-milenista, você está falando, né? Na Isso, pós-milenista. No pós-milenismo, tudo ocorre ao mesmo tempo, simultaneamente, ao final desse período chamado Era da Igreja, o milênio por pós-milenista. Tá? Tudo ocorre simultaneamente. Então, de repente, explode uma situação de crise, mas aí, no momento que explode a situação de crise, estabelece-se o reino de Deus. Entendeu? Então, não tem aquilo que nos atrai no pré-milenismo, né? Cada etapa direitinho, né? Da cronologia, certo. Não. Ocorre tudo de uma vez ao final do período que eles chamam de milênio. Lembrando que o pós-milenista está dizendo o quê? Que o mundo vai melhorar. Né? Só que quando o mundo melhora, aí se conecta com aquela passagem, ainda em Apocalipse 20, quando Satanás se solta. Lembra? Né? Sim. Então, ao final, quando Satanás se solta, aí estabelece-se aquele caos, aquela confusão. E nessa confusão ocorre tudo quanto nós colocamos aqui de tribulação, arrebatamento, ressurreição, tudo de uma vez. Tá? Apocalipse 20, né, pastor? Apocalipse 20, tá. Versículo 10. O diabo, sedutor deles, foi lançado para... não, desculpa, é julgado aqui. Quando ele é preso, tá? Apocalipse 20, versículo de números
2 e 3. Né? Ele Tá segurou bom. o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Esses 1000 anos correspondem à era da igreja, então o Satanás estaria preso, né? Tá. Por isso que o mundo vai progredir, e ao final, quando ele é solto, ele cria toda essa confusão. Entendeu? Tá bom. Tá. Mas você pode perceber que Satanás não está preso, né? Se você perceber assim, né? Basta ligar a televisão, você pode perceber que ele não está preso. Né? Então, enfim, mas vamos respeitar os pós-milenistas, ok? Tá bom. Muito bem, vamos entrar, então, na corrente mais conhecida, mais popularizada, né? Confesso que encontrei nessa corrente, assim, uma forma mais desenhada, né? Para entender. Não quer dizer que eu concorde com tudo, mas é a forma mais desenhada que nós podemos ter para entender esses eventos do final dos tempos. Tá? Então, para o pré-milenista, então, pré é antes. Então, está sempre ligado à volta de Jesus. Tá? Então, Jesus volta antes do milênio. Tá? No pós-milenismo, é depois do milênio. Só que para o pré-milenista, os 1000 anos são 1000 anos. 365 vezes 1000. Tá? 365 dias, 365 dias de 24 horas vezes 1000. Tá? É literal. Para os pré-milenistas, é um período literal que vai acontecer nesta terra. Então, é igual ao pós-milenista, tá? Só que para o pós-milenista é um período longo, né? É longo. Para o pré-milenista, não. São 1000 anos. 1000 anos literais. Tá? Pré, porque Jesus volta antes de inaugurar esse período chamado milênio. Tá? Então, veja, para o pré-milenista, ele tem, então, uma ordem dos acontecimentos. Tá? Então, nós temos a história da igreja, que está acontecendo conosco hoje, desde o primeiro século até o século XXI. Vamos imaginar, né, atendendo a ansiedade do William, né, de ouvir a trombeta antes da hora, mas vamos imaginar, né, que Jesus volte amanhã. Tá? Ok, que volta amanhã. Nós não sabemos, nós não temos nenhuma ideia, né? Mas vamos imaginar que Jesus volte amanhã. Tá? O que é que vai acontecer hoje para o pré-milenista? O que é que ele vai esperar sabendo que Jesus volta amanhã? Né? Então, para inaugurar o milênio, precisa acontecer algumas coisas. Tá? Primeiro, a primeira coisa que precisa acontecer para o pré-milenista, e eu vou usar uma corrente, depois vou explicando aos poucos, tá, gente? Tá? Mas para o pré-milenista ele vai acontecer o seguinte: vai surgir o anticristo, tá? Vai surgir o anticristo, ele já está em ascendência, tá? Ele vai surgir, né? Quando as coisas começarem a encaixar para o anticristo, né? Então Cristo voltará e vai arrebatar a sua igreja. Tá? Então vai tirar os crentes da terra. Tá? Vai ressuscitar os mortos em Cristo primeiro. Ressuscitar sempre significa o quê? Dar vida e novo corpo. Tá? Então vai ressuscitar os crentes que morreram em Cristo, os que morreram na terra, no mar, no fogo, não importa, ele vai ressuscitar. E depois os que estiverem vivos, né, se for o nosso caso aqui, estou dizendo que a hipótese é que Cristo volte amanhã, né, nós que estivermos vivos, nós também subiremos aos ares um novo corpo, né? E esse novo corpo corresponde ao corpo que Cristo tem hoje nos céus. Tá? Então nós subimos, todos nós subimos, nos encontramos com ele nos ares, e vou usar os termos da terra, né? E vamos ficar um tempo com ele lá nos ares. Tá? Nesse tempo que nós estivermos com ele nos ares, tá? Todos os crentes estarão recebendo o seu galardão, a sua recompensa por suas obras na terra. Tá? É isso que nós chamamos de bodas do Cordeiro. Tá? Então, fixem. Então, Cristo toca-se a trombeta, somos arrebatados. Aqui as coisas estão rolando. Aqui na terra as coisas estão rolando. Tá? A gente está lá no céu,
né? E recebendo as nossas recompensas. Enquanto isso, aqui na Terra, o anticristo começa a assumir o governo mundial. O governo mundial. Ele assume o governo mundial por um período literal de 7 anos. Tá? Então, durante esse período literal de 7 vezes 365 dias, ele tem a sua ascensão e a sua queda. O mundo, por causa da ausência da igreja, e tem por implicação que se a igreja está ausente do mundo, o Espírito Santo também não está. Então é uma confusão total, porque o Espírito habita na igreja, né? Se a igreja é tomada, ele vai junto, né? Então o que sobra aqui é um caos, é um inferno na Terra. Por isso que é chamado de grande tribulação. Tá? Nesse período chamado de grande tribulação, então nós estamos no céu recebendo as nossas recompensas, estamos na festa. Aqui embaixo está o inferno. Tá? Ao final desse período de grande tribulação, de 7 anos, aí vai corresponder a Apocalipse 19, que trata da batalha do Armagedon. Tá? Vai ser a última grande batalha do anticristo contra as forças de Deus. Porque durante o período da grande tribulação, se vocês lerem, né, o livro do Apocalipse, capítulo 11, por exemplo, capítulo 7, por exemplo, teremos ainda aqui na Terra, por conta da misericórdia de Deus, testemunhas que vão ainda anunciar Deus no meio dessa bagunça toda. Teremos os 144 mil, né, que estarão aí como testemunhas de Deus nesse momento de grande tribulação. Teremos 2 grandes testemunhas, cujos nomes nós não sabemos, a identidade a gente não sabe ainda, mas a gente depois vai estudar, né, que vão ainda trazer mensagens a uma geração que vai estar padecendo nesse período chamado grande tribulação. Então, o anticristo ainda vai ter inimigos visíveis para ele atacar, tá? E ele, então, vai reunir os seus exércitos para combater aquilo que ainda representa Deus aqui na Terra, num lugar que é chamado de Megido, portanto, o nome Armagedon vem desse lugar chamado Megido, que é um lugar, uma planície em Israel. Nós não sabemos se será exatamente lá, ou, enfim, mas o pré-milenista sabe que é assim, né, que é um lugar literal, né, literal. O lugar lá em Israel, uma planície enorme chamada Megido, e lá acontecerá então essa batalha do Armagedon. Nessa batalha, então, o que vai acontecer? O anticristo contra tudo aquilo que representa Deus, mas Jesus vem com a igreja e os exércitos celestiais. Então, a vinda dele está em 2 etapas. A primeira para pegar a sua igreja, e a segunda para vir com os exércitos celestiais ao final de 7 anos para combater finalmente, derrotar finalmente o anticristo, tá? Então, o que acontece ao final, capítulo 19, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre, tá? Porque eles vão inaugurar esse lugar chamado lago de fogo e enxofre. Satanás é preso durante 1000 anos. Isso vai acontecer ao final da batalha do Armagedon. E aí se inicia um período de reino de Cristo, literal, de 1000 anos. Conseguiram pegar? Tá? É exatamente aí que vai acontecer o reino milenial, onde Cristo, segundo os pré-milenistas, nós, a igreja e os anjos, principalmente nós, a igreja, estaremos reinando com Cristo, literalmente sobre quem? Sobre os sobreviventes da tribulação. Então, terá pessoas, uma multidão que vai sobreviver à grande tribulação e nós estaremos reinando sobre eles com Cristo. Tá? Será um governo de Cristo literal, visível, onde as pessoas que sobreviveram à grande tribulação estarão em contato direto com Cristo e a igreja, só que nós estaremos reinando sobre eles. Tá? Durante 1000 anos, literais. Tá? E aí, então, haverá paz nesta terra, haverá, né, a manifestação da justiça de Deus, enfim, 1000 anos. Ao final desse período literal de 1000 anos, aí Satanás se solta, ele encontra essa multidão sobrevivente da tribulação
submissa à igreja, a Cristo e à igreja, ele faz sua última revolta, tá? Ele faz com que essas nações sobreviventes se revoltem contra Cristo e a igreja, contra o seu governo, e aí é a sua última rebelião, porque aí vem fogo do céu, destrói definitivamente as forças do mal, aí Satanás, ele é lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com o anticristo e o falso profeta que já estão lá. E aí vem o grande trono branco, tá? Onde todas as almas dessas pessoas que não foram beneficiadas na primeira ressurreição, que foi só para crente, agora a segunda ressurreição não vai ser gloriosa, porque esses mortos que morreram sem Cristo ou rejeitaram a Cristo serão ressuscitados com um corpo, sim, mas não um corpo glorioso. Terão um corpo, sim, para ser lançado nesse lago de fogo e enxofre. Só que antes de eles serem lançados no lago de fogo e enxofre, vai ter um trono, né, de juízo, onde cada um saberá exatamente por que está sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Tá? Então existirá 2 livros diante dessa multidão. O livro da vida e o livro que tem as histórias de cada pessoa. Né? Então será lido, cada ato da pessoa será lido num grande tribunal e depois será conferido se essa pessoa, seu nome, está no livro da vida. Tá? Não estando, então passagem direta para o lago de fogo e enxofre. Tá? Aí, acabado esse juízo, né, do trono branco, começa-se então, vamos assim dizer, a eternidade. Num novo céu, numa nova terra, novo em todos os sentidos, novo assim, de que as coisas não serão como as coisas que nós conhecemos aqui hoje. Né? O céu vai mudar, a terra vai mudar, as coisas mudarão, se transformarão. Tá? Por isso a palavra novo céu, nova terra aqui é novo em todos os sentidos. Tá? Tanto é que o retrato que você tem da eternidade, do paraíso, no capítulo 22 de Apocalipse, lembra muito o Jardim do Éden. Tá? Só que é um Jardim do Éden muito mais extraordinário. Então a história começa no Gênesis e vai terminar no Gênesis. A história começa com a árvore da vida no Jardim do Éden e termina com a árvore da vida no paraíso. Então, 22, versículo 2, João vê, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Então, olha ela aqui de novo. Né? Então, começou no Gênesis e termina no Gênesis. Tá? Porque esse sempre foi o projeto de Deus. Quando o homem se perdeu, quando o homem se decidiu desobedecer a Deus, Deus o expulsou do jardim, mas o seu projeto foi de resgatar a sua comunhão com ele. Então, começou no jardim e vai terminar no jardim. Ok? Então, esse aqui é um resumo básico, uma visão geral do pré-milenismo. Então, lembre-se, para o pré-milenista, Jesus volta antes do milênio. Esse milênio são 1000 anos literais. Mas para isso acontecer, né, primeiro tem que ter o arrebatamento, a tribulação, etc., anticristo, tal, Armagedon, aí tem o milênio, 1000 anos literais, aí tem a ressurreição dos mortos que não morreram em Cristo, o grande juízo branco, né, o trono branco e a eternidade. Tá? Seria simples se fosse só esse esquema. Só que tem um problema, né? Para os pré-milenistas, eles também não concordam com algumas coisas relativas ao arrebatamento. Então, eu apresentei para vocês uma posição. Qual é a posição? Cristo vem, pega a igreja antes desse período caótico. Né? Então, para esses pré-milenistas que dizem que Jesus vem e retira a igreja antes da tribulação, são chamados de pré-tribulacionistas. Tá? Então, são pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Tá? Em que sentido? Então, Cristo vem antes do milênio, mas também tira a igreja antes da tribulação. Então, a igreja não vai passar por esses perrengues, a igreja não vai ver o anticristo subir com o seu poder, a igreja não vai ver nada disso, não vai ter a marca da besta, não vai se preocupar com a marca da besta, não vai estar tranquilo, porque nós vamos subir antes da tribulação, vamos receber os galardões, a recompensa e, ao final disso, a gente volta
com Jesus, né, para a Batalha do Armagedon e estabelecer o reino milenial. Tá? Só que alguns estão sempre disseram assim, não, mas na Bíblia a gente não encontra que a igreja vai ser arrebatada antes. Né? Embora a gente tenha mostrado alguns textos para vocês, né, parece que não vai acontecer isso antes. Né? Então, nós vamos ter, né, entre os pré-milenistas, né, algumas posições. Eu já passei os textos para vocês sobre o arrebatamento, que ele aconteceu. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, 1 Coríntios 15, de 51 a 57, e João 14, de 1 a 3. Tá? São os 3 textos que eu passei para vocês, que mostram que vai existir o arrebatamento. O arrebatamento é indiscutível, vai existir. Só que a gente não sabe, né, quando. Então, para o pré-tribulacionista, o arrebatamento acontece antes de todo o perrengue. Beleza, tranquilo. Mas alguns dizem, não, nós não encontramos essa base bíblica para isso. Então, existe a posição meso ou midi-tribulacionista. Meso, M-E-S-O, ou midi, M-I-D-I. O que isso significa? Meso significa meio. Então, para essa posição, Jesus voltaria no meio da grande tribulação. Então, esse pré-milenista, ele crê que a grande tribulação corresponde a 7 anos, segundo uma interpretação do livro de Daniel, que depois a gente pode ver com detalhes, tá? Mas, no meio desses 7 anos literais, que são chamados de a grande tribulação, com 3 anos e meio, que corresponde exatamente à ascensão do poder do anticristo, porque ele vai ter, na metade desse período ele vai crescer, e na metade final desse período ele vai entrar em decadência. No momento do seu auge, então aí Cristo viria para pegar a sua igreja, para ressuscitar os mortos em Cristo Jesus, e aí levar para o céu. Entendeu? Então, o período correspondente às bodas do Cordeiro, da nossa recompensa, dos nossos galardões, corresponderia aos 3 anos e meio últimos do governo do anticristo. Tá? Enquanto isso, as coisas estariam rolando aqui na Terra. Pode falar, Davi. Na verdade, pastor, então nessa posição midi, não é que Jesus vem visivelmente, né? Ele arrebata a igreja no meio, não que ele vem visivelmente. É isso, correto? Exato. Os crentes verão. Tá. Os crentes verão. Né? Porque todo aquele lance, né, de 1 Tessalonicenses 4,13, que ele vai tocar a trombeta, né, ao som da trombeta. Lembra desse texto aí? Sim. Tem que acontecer exatamente como Paulo descreveu para os Tessalonicenses esse arrebatamento, né? Ó, pois, deixa eu ver aqui. Ora, 4:13 a 15, né? Ora, 18, na verdade. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, né, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, esse quadro tem que acontecer. Tá? Então, mesmo que seja no meio da tribulação, isso tem que acontecer. Tá bom? Então, para o meso-midi-tribulacionista, a igreja vai passar por um período dessa grande tribulação. Tá? Então, nós vamos ver esses perrengues, vamos ver essa maldade se intensificar, né? Nós vamos ver o sucesso do anticristo, né? Nesse momento, então, do seu auge, então Jesus manda o anjo tocar a trombeta, e aí ele surge para arrebatar a sua igreja. Tá? Então, é isso que nós encontramos na posição midi ou mesotribulacionista. Bom, o que vai ocorrer, né?
se a igreja é retirada, o que vai ocorrer? Bom, o que vai ocorrer é que Deus, como nós falamos na primeira posição, vai manter testemunhas na igreja, as duas testemunhas, né, do capítulo 11, os 144 mil, etc. E tal. Então, Deus não deixa de usar de misericórdia para o pessoal que fica, tanto no pré-tribulacionista como no mid-tribulacionista. Né? A mensagem permanece. A mensagem para arrependimento permanece exatamente como sempre houve no Antigo Testamento. Só que a grande diferença com o Antigo Testamento é que agora terão um governo mau, mundial. Tá? Essa é a diferença com o Antigo Testamento. Okay? Então, entendendo? Então, o mid-tribulacionista, o meso-tribulacionista, fala, não, né, não tem nada provando que a gente vai ficar livre desse perrengue, está tudo bem. Né? Não, a gente vai passar por um período, sim, dentro desses 7 anos, pelo menos a metade desse período, nós vamos ver a ascensão do anticristo. E vamos sofrer com isso também. A igreja também vai sofrer porque vai ser perseguida. Tá? Nesses 3 anos e meio que a igreja ficar sob o governo do anticristo, não vai ser de paz, vai ser muito pelo contrário. Será uma perseguição. Por que a perseguição? Porque o anticristo quer se tornar não somente o governador do mundo, mas também o próprio Deus. Tá? Então, se crê que ele vai assumir, aí então nós vamos entrar nas especulações, né, que ele irá assumir uma igreja apóstata, onde ele vai ser, né, o líder máximo dessa igreja apóstata. Assume-se também que ele pode ocupar o lugar de Deus no lugar santo. Onde seria isso? Em Jerusalém. Onde ele reconstruiria o templo, né, de Jerusalém, onde ele se assentaria no lugar santo, no lugar de Deus. Tá? Vamos lembrar que ele vai ser cheio de Satanás, do poder de Satanás. Né? Lembra que eu falei para vocês, apenas 3 figuras nas escrituras foram possuídas por Satanás, os outros foram tudo por demônios de segunda classe, mas os 3 únicos que foram possuídos por Satanás foram a própria serpente, a criatura, era uma criatura, Judas Iscariotes e o anticristo. Tá? Então ele terá um poder indiscutível. Ele terá um poder não acima de Deus, obviamente, porque não tem como, mas um poder indiscutível. Tá? Por isso o mundo vai se render aos seus pés. Tá? E todos aqueles que resistirem a ele serão perseguidos, serão mortos. Tanto é que você pode perceber que quando a gente abre o livro do Apocalipse, a gente vê muitas citações de mártires, né? Os mártires que estão ali diante de Deus pedindo por justiça, porque foram perseguidos e mortos, né? Debaixo do poder do anticristo. Tá? Então nós temos aqui, deixa eu ver aqui onde é que está o texto. Nós temos aqui os remidos da tribulação, do capítulo 7, além dos 144 mil, né, que vão sofrer também, né? A multidão dos gentios, capítulo 7, a multidão, né, que canta, né? E aí no capítulo 7, a partir do versículo 9, né? E então João vê essa multidão, todos estão cantando, tal. Aí ele diz, um dos anciãos que estavam naqueles 24 tronos, né, tomou a palavra dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. João que está respondendo para o ancião. Ele então me disse, são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, por razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Uma multidão, né? Que lavou, né, suas vestes, significa se sacrificaram. Se sacrificaram. Tá? Então, mediante esses textos, os mídio, meso-tribulacionistas dizem, nós vamos passar sim, pelo menos metade do caminho nós vamos passar sim, né, por uma tribulação.
E nesse meio termo, então, Cristo virá e nos retirará. Sim, Davi? Pastor, existe uma crítica de que se a igreja é arrebatada, e o pastor mesmo falou agora há pouco que o Espírito Santo ele está com a igreja e que ele sobe também. Então existe uma crítica, como é que pode haver conversão durante o arrebatamento se o Espírito Santo está nos céus? Sim. O pastor poderia comentar isso? Sim, sim. Seria mais ou menos, vamos assim pensar, na época em que João Batista estava ali pregando antes da manifestação do ministério de Jesus. Pregação para arrependimento. Tá bom. Entendeu? Pregação Sim. para arrependimento. Ok? Então, veja, o Espírito de Deus só vai manifestar, aplicar a salvação das pessoas a partir do ministério de Jesus Cristo. E Jesus vem, proclama o Evangelho, né? E aqueles que creem em Jesus, então, é aplicada a salvação. No caso, como a igreja vai subir, obviamente o Espírito não vai abandonar os 144 mil, as 2 testemunhas, né? Ele não vai abandonar. Ele vai deixar de atuar no mundo, né? Ele vai retirar, vai afastar as suas mãos e o mundo vai estar na sua corrente do mal, né? Mas isso não significa que Deus abandonará aquela geração. Será aquela pregação, por exemplo, do tipo de Jonas, né? Sim, para o arrependimento. Sim. Só que eles vão ser preparados para receber a salvação ou não a partir do quê? Do milênio. Eles vão sobreviver, né? Os que sobreviverem, vão passar para o milênio e serão literalmente governados por Cristo e a sua igreja. Entenderam? Então, esse período de tribulação vai ser de pregação profética, igual o Antigo Testamento. Arrependam-se, 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 né? Ok? Vai ter gente que vai sobreviver com essa mensagem e vai ter a constatação final na própria presença de Cristo. Tá? Aqui fala em Apocalipse que até anjo vai pregar, né, pastor? Em Apocalipse 14. Eles estão pregando, estão lamentando. Até anjo. Sim, até anjos. Mas não, o mal vai imperar de uma maneira tamanha que eles vão... Tanto entendi. É que vocês podem imaginar assim, uma cena hipotética e ridícula, né? Ridícula. Imaginem vocês, os exércitos do anticristo, apontando mísseis contra o exército de Jesus que desce do céu. Né? Como é que pode? Mas pode acontecer. Né? Porque eles estão numa posição dura contra tudo aquilo que diga respeito a Cristo. Por isso, anticristo. Tá? E vão julgar que podem, sim, enfrentar o próprio Senhor. Né? Aí eu me remeto, e você pensa, mas isso nunca aconteceu. Bom, aconteceu de um modo diferente, lá quando a gente vê a construção da Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, né? Quando você vê a construção da Torre de Babel, porque eles quiseram construir ali, eles desobedeceram a Deus e não se espalharem pela terra, se reuniram num lugar só para serem poderosos. Mas por que uma torre? Né? Por que eles queriam uma torre? Eles queriam um marco que representasse o poder daquele povo que estava se reunido ali naquele lugar. Mas por que uma torre? Eu achei muito interessante uma hipótese que colocaram, que eles construíram a torre para alcançar o céu e destronar Deus. Então vejam, né? Então a torre seria tão alta que eles conseguiriam alcançar o céu e destronar o próprio Deus. Ridículo, ridículo. Mas vai acontecer algo parecido, né? Nessa atitude de revolta do anticristo contra Cristo e contra a sua igreja. Tá? Porque ele quer ser... Quer dizer, no final de tudo, vocês vão perceber que as coisas voltam para Gênesis. Né? Porque o homem quer ser Deus. Quer tomar o lugar de Deus. Né? Então, começou ali, Gênesis 3, e Apocalipse 19, nós encontramos a mesma disposição do homem querer tomar o lugar de Deus. Pois bem, voltando então. Então, o meso tribulacionista... Oi? Oi, pastor... Oi.
Quando se fala no novo céu e na nova terra, será que é daí que os testemunhos de Jeová vêm falar para a gente sempre, né? Quando eles vêm, eles sempre falam assim, o céu vai ser aqui na terra mesmo. Será que é por causa, acho que dessa passagem que fala que vai ser um jardim do Éden melhorado, né? Então eu falei, de onde eles tiram essas figuras, né? Acho que é dessa passagem, então. Também. É que assim, eles acham, né, por uma interpretação particular deles, Sim. que o paraíso vai ser aqui mesmo, nessa terra, só que com tudo melhorado. Entendeu? Exato, sem a presença do mal, sem a presença, porque o que é o céu? Onde não há mais a presença do pecado, nem a presença do mal. Se o lugar não tem a presença do mal, nem a presença do pecado, então vai se tornar um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Né? Um lugar de paz. Então, por isso eles deduziram que seria aqui mesmo, né? Que nós continuaremos plantando, arando, colhendo frutas, tendo os mesmos rios, os mesmos mares, né? Mas sem a presença do pecado nem do mal. Né? Mas a palavra de Deus aqui, você tem que aqui olhar para... porque a Bíblia não foi escrita no português, ela foi escrita, né, originalmente no grego, e por isso que a gente tem que recorrer ao entendimento da palavra no original. A palavra no original, novo, é kainos, que significa novo de nova espécie. Entendeu? Não é uma coisa renovada, restaurada. Né? Novo, não é uma coisa que você... É novo de novo. Nova natureza, uma coisa totalmente diferente de tudo quanto, por isso que se diz, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, novo em todos os sentidos. Tá? Tanto é que você pode ver que na descrição, em Apocalipse 22, existem elementos que não existem na Terra. Por exemplo, a árvore da vida. Um rio que jorra, né, que sai do trono de Deus, né, que você percebe que vai não somente conferir, comunicar vida, mas é um rio de águas cristalinas, né, onde a árvore, eu não consigo imaginar como é que essa árvore, parece que ela fica no meio desse rio e as raízes, elas atingem as duas margens, né? E os frutos desta árvore da vida vai conferir vida eterna, como foi no Jardim do Éden, né? Capítulo 22. Né? Se fala de ruas de ouro, né? E obviamente ele falou ruas de ouro, não é esse metal que nós conhecemos hoje, mas algo que brilha como ouro. Muito mais excelente que o ouro. Vamos lembrar que João está descrevendo coisas que ele nunca viu, né? E ele tem que fazer uma associação com aquilo que ele conhece. Né? Então aquilo lá são ruas de ouro, porque brilham como ouro. Né? Então não tem sol. Né? Então, capítulo 22, versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Não há sol. Então como é que pode ser esta terra? É Ele que vai brilhar. A glória dele vai nos iluminar. Então, veja só, é uma interpretação particular que os testemunhos de Jeová dão, né? Porque estão, afeitos a essa terra, a essa natureza. Né? Só que é algo muito excelente nos esperando, nos aguardando. Né? Então, se nós olharmos para isso, sem dizer que não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais dor, quer dizer, quando se fala não haverá mais morte, significa o quê? Que nós não envelheceremos mais. Vida eterna, né? Vida eterna. Né? Nós estaremos em um crescente processo de conhecimento de Deus que nunca terminará. Por ser Ele Deus infinito, né? Nós continuaremos aprendendo com Ele por toda a eternidade. Entendeu? Nunca terá um capítulo final, não é como nós estamos fazendo aqui. Escatologia, nós estamos estudando o último capítulo da teologia sistemática. Né? Último. Né? Para nós, estudamos até aqui, mas lá não tem o último capítulo. Né? Aliás, é até impossível para nós, impossível não,
é difícil para nós imaginarmos o que é eternidade. É difícil. Né? Porque, veja, nós estamos presos à questão do tempo. Ontem, hoje, amanhã. Ontem, hoje, amanhã. Segundo o Santo Agostinho, eternidade é sempre hoje. Entendeu? É sempre hoje. Então, não tem ontem nem amanhã. É sempre hoje, sempre hoje, sempre hoje. Então, você consegue imaginar uma eternidade de dor e sofrimento, porque a gente já tem essa experiência. Mas uma eternidade onde tudo é maravilhoso, a gente não consegue imaginar. Não A dá. gente deseja, né? Mas a gente não consegue imaginar. Mas a eternidade é hoje, sempre hoje. Então você não vai sentir tempo passar. Entendeu? A gente usa o termo eternidade como se fosse uma coisa, né? Não, mas a gente não vai sentir isso. Não vai sentir. Né? Não vai sentir. Os que morreram em Cristo em 1872, né, não sabem que passaram 3 séculos desde a sua morte. Não tem nenhuma ideia de que passou tanto tempo assim. Porque no céu não tem a categoria tempo. É como se eles abrissem os olhos na eternidade e de repente visse, né, na ressurreição, né, o irmão, você morreu, eu morri no ano 2330. Não, mas eu cheguei agora, como é que você morreu no ano 2330? E tá tão não bonito. Tem, né? Não tem essa questão de tempo no céu. Então, a eternidade é hoje, sempre hoje, né? Todos que estão em Cristo hoje, agora nós estamos falando de escatologia, pessoal, todos os que estão em Cristo hoje, né, estão na maior bem-aventurança. Na maior bem-aventurança. Né? Não fico pensando, morri já 300 anos atrás, né? Como é que tá? Como é que foi meu acidente? Não tem nada disso. Não tem nada disso. Abrir os olhos, estão na eternidade e já estão na presença de Cristo. Né? Mas isso em espírito. Todos nós, os que morrermos em Cristo, estaremos em espírito, mas naquele grande dia receberemos um novo corpo, para que através desse novo corpo possamos usufruir desse paraíso chamado Jerusalém Celestial. Tá? Agora, voltando, né, para o perrengue. Né? Vamos para a última. Oi. Sim. Pastor Kenji, só para poder complementar o que o senhor está falando, pois não, pastor? 2 coisas. Em João 5:24, quando o senhor cita Santo Agostinho, as palavras de Jesus, não é? Que ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna, que passou da morte para a vida. Quer dizer, não terá a vida eterna. Isso não é uma coisa que acontece no futuro, já acontece a partir do momento que nós recebemos a salvação em Cristo. Então, muito bem. Concordo plenamente com o que o senhor está dizendo aí, porque essa é a realidade. A vida eterna já está em nós a partir do momento que nós recebemos a Cristo. João 5:24. Agora, pastor, com relação a uma situação dessa triplicidade que o senhor fala, sempre existe um trio, né? Nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e Satanás é a besta, o anticristo, o diabo. E nós também encontramos lá, um pouquinho voltando no que o senhor estava descrevendo sobre a Torre de Babel, Nimrod, que foi praticamente o pai daquela geração que fez a construção. Eu achei interessante porque eu tive lendo, e Nimrod significa, a Bíblia diz lá em Gênesis 10:9, depois 10:10, Nimrod era um grande caçador diante do Senhor. Então tem muita gente que interpreta como ele se fosse uma pessoa diante de Deus bem vista. Na verdade, segundo o que eu pesquisei, o que gostaria que o senhor nos ajudasse, Nimrod, ele não era um grande caçador diante de Deus como se fosse uma pessoa bem vista, mas aquele que contra o Senhor. Então, quando ele o povo faz essa construção da Torre de Babel, já é uma rebelião contra Deus, porque a característica de Nimrod é que ele era contra, ele era rebelde a Deus.
Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque tem a ver com o tema que o senhor abordou. Obrigado. Sim, sim. Muito obrigado, pastor. Então, Nimrod, sendo um grande caçador diante de Deus, significa que ele está diante do próprio conhecimento de Deus. Por exemplo, nós estamos diante de Deus, né? Hitler esteve diante de Deus. Stalin esteve diante de Deus. Então, tudo quanto ele fez, tudo que ele praticou em vida, era visto por Deus, né? É nesse sentido, não de ele ser alguém especial para Deus, mas tudo quanto ele fez na sua vida, Deus viu. Então ele foi um grande caçador diante de Deus, no sentido de que Deus testemunhou tudo aquilo que ele fez, e ao final ele foi, como o irmão mesmo colocou, né, o pai daqueles que realmente se levantaram. Aliás, Nimrod faz parte de toda essa geração que se levanta contra Deus, né? E a mesma coisa vai ser com o anticristo. Tudo que o anticristo fizer será diante de Deus, né? Será um grande líder mundial no sentido ruim diante de Deus. Fará as coisas contra a igreja diante de Deus. Quer dizer, ele não vai ter como escapar, né, do juízo de Deus, porque tudo o que ele fez foi diante de Deus. Deus viu tudo, tá? Então é nesse sentido. Obrigado, pastor. Até porque, né, pastor, a Babilônia, ela permanece, né? Babel lá atrás, Babilônia nos tempos da escravidão, do exílio. Do exílio, e ela aparece novamente no livro de Apocalipse. Então, é uma discussão, né? Por que João escreveu Apocalipse, em Apocalipse, a citação de Babilônia, que já havia sido destruída há muito tempo atrás, né? Então, como eu disse uma vez, João utilizou Babilônia porque significava Roma, e se ele colocasse Roma, as suas cartas jamais chegariam às igrejas da Ásia, porque havia censura na ilha de Patmos, onde ele estava preso como exilado político. Alguns dizem isso. Outros dizem que não, que realmente ele se referia a uma Babilônia, mas uma Babilônia rediviva, né? Uma Babilônia que seria tão corrupta quanto a da antiguidade, mas seria pior por conta do seu governante, que é o anticristo. Tá? Então, existem duas interpretações. A primeira, de que ele colocou em código para que o seu livro pudesse chegar à Ásia, né? E o segundo, porque era realmente uma Babilônia nova, rediviva, né? Pior em natureza, mais corrompida, mais pervertida, mais perseguidora do povo de Deus, né? Então, temos duas interpretações. Vocês podem perceber que muita coisa não dá para fechar em Apocalipse, né? É bem complicado, né? Mas antes de passar para as outras duas correntes, eu queria colocar o seguinte para vocês. Eu estava tentando lembrar, né, para o que a Nilda colocou sobre essa questão dos testemunhos de Jeová. Por que é que eles creem que será aqui na terra o paraíso, tá? Abram lá em Isaías capítulo 65, versículos de número 17 e seguintes, né? E vocês vão ter uma ideia o porquê o testemunho de Jeová acha que vai ser o paraíso aqui na terra. Tá? Então vejam só, as mesmas palavras que a gente encontra no Apocalipse. 65:17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e folgarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade,
porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. O pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Percebem? Então aqui tem um retrato aparente de um paraíso na terra, né? Mas lembre-se que esse texto ainda trata das próprias limitações humanas. Envelhecimento, morte, né? Está tratando aqui. E, obviamente, no paraíso nós não teremos a presença desses fatos da vida humana, né? Aqui edificarão, tá, tudo, até aqui tudo bem, mas quando se fala de criança que viva há poucos dias, velho que não cumpra os seus anos, né? Morrer aos 100 anos é morrer jovem. Então, apesar da longevidade, haverá a morte. Então, isso aqui não pode corresponder ao paraíso. O paraíso não diz respeito à morte, nem envelhecimento, nem qualquer uma das fragilidades humanas que nós conhecemos hoje. Tá? Então, e esse texto se refere ao quê? Então, para alguns pré-milenistas, né, se refere a como será o nosso milênio. Como será o milênio? É um retrato do milênio. Tá? Cristo reinando sobre uma população que sobreviveu à grande tribulação, nesses termos aqui. Tá? Então, este capítulo está dizendo respeito à natureza do reino milenial, literal, né? Literal, porque vai ser aqui na Terra, literal para os pré-milenistas. Entenderam? Pastor, Sim? desculpa atrapalhar. O senhor vai lembrar uma pergunta que eu fiz há um tempo atrás? Porque eu já vi essa pregação aqui, o senhor está falando que vai ser aqui na Terra, certo? Isso que eu me expressei mal no dia que eu fiz uma colocação, tá? Eu vi esse texto aqui sendo pregado que vai ser no céu. E realmente o senhor está falando que isso daqui vai ser na Terra e não no céu. O senhor vai lembrar que eu falei assim, estão falando aqui que o leão, aqui nessa tradução, né, o lobo e o cordeiro passarão juntos. Tá? Então, vai lembrar. Então, é isso que eu estava assim, eu me expressei mal, mas querendo dizer isso aqui. Dizendo agora que isso aqui vai ser na Terra. E eu já vi ou pessoas defendendo que isso vai ser no céu, não sendo testemunha de Jeová, sendo cristão. Então, né, a gente vai respeitar a interpretação do irmão, desse irmão que pregou, né? Obviamente não foi o irmão, né? Foi esse pregador, mas o próprio texto está nos dizendo, né, de coisas que acontecem na nossa natureza humana, né? Envelhecer, morrer, não são coisas que vão acontecer no céu. Então só pode dizer respeito a coisas aqui na Terra. Então onde encaixar esse período? Então pré-milenistas, né, tribulacionistas, vão encaixar no período milenial, que vai ser na Terra. Entenderam? Vai ser na Terra. Se Cristo estiver reinando nesse período milenial literal, então obviamente terá paz. Não terá guerra. Nesses 1000 anos, né? Não terá. Será realmente paz. E paz em Jerusalém. Obviamente, paz em Jerusalém. Se há paz em Jerusalém, haverá paz no mundo inteiro. Né? Então, a última rebelião de Satanás, segundo os pré-milenistas, né, será contra Jerusalém. Eles marcharão contra Jerusalém. Então, vejam, gente, nós estamos no campo do... Né, é difícil. Não dá para dizer, vai ser assim. Né? É difícil. Nós estamos colocando os textos para tentar entender como serão as últimas coisas. Tá? Mas esse texto de Isaías 65, tudo indica, né, que seria realmente uma descrição do reino de 1000 anos de Jesus na Terra. Reino de paz. Tá? Pois bem, as outras duas correntes. Né? A pós-tribulacionista. Aí muita gente fica com o cabelo em pé. Para quem tem cabelo, né, André? Brincadeira. Mas assim, muita gente fica com o cabelo em pé, porque o que é essa posição? Ela é
pré-milenista, ok? Só que ela é pós-tribulacionista. Ou seja, no final do todo o perrengue de 7 anos, no final, é que Jesus virá com o seu exército, né? Vai arrebatar a igreja, né? E arrebatando a igreja e vencendo o Armagedon, aí ele estabelece o reino milenial. Ou seja, a igreja vai passar por todo o período chamado Grande Tribulação. Vai estar de alguma maneira, vai ser preservada, mas vai passar pelos perrengues da Grande Tribulação. Tá? Vamos nos lembrar, né, por exemplo, da situação dos israelitas no Egito, à época do Êxodo, das 10 pragas. Eles estavam no Egito, ok? Sofreram com a escravidão, mas de alguma maneira, Deus os preservou nas 10 pragas. Aliás, as 10 pragas do Egito serão fichinha, amostra grátis para o que vai acontecer na tribulação. Tá? Então, mas o povo estava lá, na terra de Gósen, mas estavam lá. Tá? O meteoro não atingiu o seu gado, os piolhos não atingiram, né? Nada aconteceu com eles, mas eles estavam lá e estavam sofrendo. Porque o faraó continuava a intensificar o sofrimento dos israelitas enquanto estavam lá. Você se lembra, né? A partir da primeira praga, ele foi começando a perseguir duramente os israelitas. Embora eles não fossem atingidos pelas pragas de Deus, Faraó se vingava no povo de Israel. Então nós temos já um episódio no passado que pode ilustrar essa posição chamada pós-tribulacionista. A igreja está nos 7 anos, tá? Não é atingida, depois a gente pode falar, né, sobre os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas. Ele não é atingido pelas pragas que vêm, mas sofre a perseguição do anticristo. Uma dura perseguição. Ao final desse período, então, Jesus surge, toca-se a trombeta, a igreja é arrebatada, os mortos em Cristo são arrebatados, são transformados, ao mesmo tempo em que Satanás é preso, né? A ressurreição, Satanás é preso, e aí começa o reino milenial. A ressurreição dos mortos sem Cristo se dará ao final do período milenial. Entenderam? Então, essa corrente, né, ela encontra sustentação naquilo que ocorreu no passado, lá em Êxodo. Tá? Então, o povo estava lá, né, no meio de todo aquele fogo que veio do faraó contra eles, mas o faraó estava sofrendo as pragas de Deus. Aqui também, né, a igreja está aqui, está sofrendo com a perseguição do anticristo, o novo faraó, mas quem sofre com as pragas são todos aqueles que o seguem. Resta saber qual é a posição, né, qual é a corrente que mais se aproxima do ensino bíblico. Tá? Mas existe mais uma corrente, para piorar, né? O arrebatamento parcial. Tá? Não importa se é antes, no meio ou depois. No arrebatamento parcial, né, somente os crentes considerados dignos serão arrebatados no dia da ira do Senhor. Os demais, né, vão ficar enfrentando a grande tribulação. Tá? Então, se o arrebatamento parcial, se Cristo voltar, por exemplo, antes da tribulação, né, só vai quem é digno. Quem não foi, fica. Alguém já deve ter assistido lá Deixados para Trás, ou leu o livro Deixados para Trás, é aquilo lá. Né? Então, tá todo mundo na igreja, né? Aí, de repente, metade sobe e a outra metade fica. Mas são todos crentes, no sentido que foram batizados, tal, mas somente aqueles dignos é que vão subir. Se for no meio da tribulação, a mesma coisa. Somente os crentes dignos vão subir. Se for no final da tribulação, a mesma coisa. Somente os crentes dignos é que vão ter esse privilégio. Os demais que não foram dignos terão uma segunda oportunidade quando? No milênio. Entendeu? Terão uma segunda oportunidade no milênio. Ok?
Então, nós temos essas 4 correntes para lembrar. Então, nós temos a posição pós-tribulacionista, mesotribulacionista, pré-tribulacionista e a posição do arrebatamento parcial. Tá? Dúvidas? Bastante, né? Com certeza. Alguém quer falar alguma coisa? Pastor, Sim? assim, pelo que a gente está analisando dessas linhas de pensamento, muitas delas têm, assim, supostamente mais do que um arrebatamento. Não? Sim, só um arrebatamento e 2 ressurreições. Tá. Tá? É um arrebatamento e 2 ressurreições. A primeira ressurreição é só para crente, é só para salvo, tá? Aqueles que morreram em Cristo. A segunda ressurreição é só para incrédulo, que vai receber a sua condenação, vai saber por que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e condenação eterna. Ok. Tá? Pastor, Sim? essa última posição, eu tenho 2 perguntas. A primeira Ok. é bem simples. Qual é o posicionamento do senhor? Essa é a primeira. Essa é a primeira. Mas a segunda pergunta, eu achei um tanto estranha essa colocação de arrebatamento parcial, porque eu sempre pensei que só seriam arrebatadas as pessoas que forem realmente dignas. Então, não haveria necessidade de ter uma 4ª posição. Ou está se dizendo que nas 3 outras posições o indigno vai ser arrebatado? Eu achei meio contraditório. É uma colocação muito interessante. Mas vamos nos lembrar que foi colocado aqui pelo teólogo Charles Wylie as posições que são pensadas, as posições que são defendidas, né? Obviamente não é isso que ele está defendendo aqui. Ele só está descrevendo uma corrente que defende esse pensamento. Agora, é da perspectiva humana, né? Porque Deus sabe quem são os dignos. Deus sabe quem são os dignos. Isso aqui é da perspectiva humana, né? Para tentar justificar, por exemplo, uma situação que pode ocorrer segundo o filme Deixados para Trás. Por que é que eu fiquei? Entendeu? Eu vou à igreja, eu dou dízimo, fui batizado, mas o evangelho só entrou na cabeça, não entrou no coração. Entendeu? Então é muito mais da perspectiva humana, porque Deus sabe, né? Quando a gente tem uma reunião na igreja, né, no culto, a gente pressupõe que todos são salvos, mas só Deus sabe quem são salvos. Sim. Né? Então, no dia do arrebatamento, ele vai levar a sua igreja, que são aqueles que são salvos. Tá? Então, da perspectiva humana, se houver essa situação, né, haverá uma justificação humana. Não foram porque não eram dignos. Sim. Entendeu? Não foram porque não eram dignos. Tá? Então, é uma posição talvez discutível por conta disso mesmo que você colocou. Só pode subir quem é digno, é verdade. Né? Só que é uma perspectiva humana para justificar, por acaso, aqueles que vão ficar. Né? De repente está ali no culto e a igreja subiu, o pastor ficou. Como é que fica um negócio desse? Como é que pode explicar o negócio? Né? É ruim, né? Tá faltando uma pergunta, hein, pastor? Tá, vai lá. É aquela lá, né? Que você perguntou, né? Sobre qual é a minha posição. Essa aí. Eu sou pré-milenista, tá? Mas eu sou muito tendente à posição mesotribulacionista. Mid, tá. Ou mid. Tá bom? Tá bom. Ok? Mas é uma posição pessoal, né? Posição pessoal, cada um de vocês, porque exatamente a gente não sabe como vai acontecer. A gente tem a descrição dos eventos, né? A gente não sabe, não sabemos nem quando Jesus vai voltar. Né? Foi por hipótese que nós imaginamos ele voltando amanhã para a gente poder ter um quadro geral. Mas nós não sabemos. Pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 1000 anos. Né? Alguns dizem, mas já faz 2000 anos, já fazem 2000 anos de história, né?
E Cristo não voltou, então não vai voltar mais. Não, né? Esses 2000 anos de história, né, significam o tamanho da sua misericórdia, porque ele quer que pessoas que ainda vão nascer venham a conhecê-lo e a glorificá-lo. Netos nossos, bisnetos nossos, tataranetos nossos estão com essa oportunidade para nascer e viver e reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, né? Então, não é só para a nossa geração, né? Para a geração futura. Isso é misericórdia de Deus, né? O dom da vida é um presente de Deus. Tem muita gente para nascer que merece esse presente e aproveitar esse presente de Deus, né? E também o tempo da sua demora, né, aparente demora, nos dá também outra lição de misericórdia, porque tem gente viva hoje que precisa se arrepender, que precisa se voltar ao Senhor Jesus. Já imaginou se ele voltasse hoje e um parente seu querido, amado, não tomou a decisão? Então, o tempo que temos e espera é um tempo de misericórdia de Deus. Para que essa geração que vai enfrentar a tribulação não seja dos nossos amados, vamos assim dizer, né? Que seja uma geração que realmente resistiu ao Espírito de Deus, mas não uma geração que poderia se render aos pés de Jesus, né? Então, é tempo de misericórdia de Deus, né? Essa demora. É assim que a gente enxerga, né? Pois bem, então, terminado então essa parte milenial, aí nós entramos na questão do juízo. Vamos ver se temos tempo, né? Do juízo, né? Então, nós temos várias, como nós lemos ali, voltando um pouquinho lá no Apocalipse 20, então vamos ver a parte final, né? Então, Satanás, versículo 10, o diabo, depois que ele faz toda a bagunça final, né? E versículo de número 9. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, né? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Última rebelião. Aí, então, o diabo, versículo 10, o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui uma linguagem poética, né? Porque não haverá dia e noite, como nós vimos, né? Nem séculos, né? Porque não haverá tempo, é eternidade, mas é uma expressão poética para a eternidade, para sempre. Vão ser atormentados para sempre, tá? Versículos 11 seguintes. Vi um grande trono branco, por isso o trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Em outras palavras, só estava o trono branco lá. Só o trono branco, tá? Vi também os mortos, os grandes e pequenos, né, em termos de status social, vamos assim dizer, poderosos e, né, de pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. Aí está a segunda ressurreição. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Dá para imaginar? Hoje nós estamos com 7 bilhões de habitantes. Um por um. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O que isso significa? Que não eram personalizados, não eram pessoas, mas que a morte e o inferno não existiriam mais. O inferno, conforme nós... Depois a gente vai falar que o lago de fogo e enxofre é a condenação final. Tá? O inferno hoje é o lugar de tormento dos que morreram sem Cristo, resistindo a Cristo, mas sem seus corpos físicos. Tá? Então, o lago de fogo e enxofre é o lugar de condenação e sofrimento para eles que vão receber um corpo físico. Já sofrem nesse lugar chamado inferno com as suas almas, né? Agora vão receber um corpo para sofrer eternamente nesse lago de fogo e enxofre. Tá? Esta é a segunda morte, ou seja, o lago de fogo.
Eles não vão morrer no sentido como nós conhecemos. A morte aqui, a segunda morte, é morte espiritual. Jamais, jamais se beneficiarão da presença misericordiosa de Deus neste lugar. Por isso também é um lugar de tormento. Tá? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tá? Então, esse é o grande trono branco, o juízo do grande trono branco, que diz respeito à segunda ressurreição, e a segunda ressurreição, onde os mortos recebem um corpo, diz respeito aos incrédulos, aqueles que resistiram a Cristo, lembrando que já lá no lago de fogo e enxofre já estão o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás. Então, toda essa multidão que vai seguir, né, são todos aqueles que, ao longo de toda a história, né, desde Caim, o primeiro, né, homicida, né, até o último, né, homem ímpio, serão julgados e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Tá? Então, aí nós temos a questão dos juízos. Né? Então, nós temos o julgamento das obras dos crentes, quando se dará? Então, para nós, se dará, né, para nós, para o pré-milenista, né, se dará no momento em que ele se encontrar, a igreja se encontrar com Cristo, e lá, né, no seu arrebatamento, lá a igreja vai receber o quê? Os seus galardões, as suas recompensas. Não me pergunte o que será, que eu não tenho ideia. Não tenho a mínima ideia do que seja esse galardão. Para mim, o galardão maior já está na presença dele. O resto é lucro, né? Está lá, está ótimo, né? Mas haverá uma recompensa, né, para aqueles que fielmente seguiram a Cristo durante sua vida terrena, tá? O julgamento das nações, dos gentios, como nós falamos aqui, né? Então, nós temos, em primeiro lugar, depois da batalha do Armagedon, então já temos o primeiro grande julgamento, a derrota das nações que se uniram ou se reuniram ao lado do anticristo. Tá? E depois no grande trono branco. Né? Haverá também o julgamento de Israel. Né? Então, Israel também vai ser julgado. Né? A partir de quem? Desde as 144 mil testemunhas, as 2 testemunhas do capítulo 11, né? Já haverá também um julgamento para o próprio povo de Israel, que também resistiu a Jesus, né? E somente o remanescente, somente um pequeno grupo é que se manteve fiel. Tá? Haverá também o julgamento dos anjos caídos, tá? Juntamente com o trono branco. Né? Haverá lugar para eles também. E você se lembra que, de alguma maneira, que eu não sei explicar, quando Paulo está lá aos Coríntios, né, está falando assim, olha, não leve um irmão seu, né, da igreja para o tribunal. Por quê? Porque isso é uma falta de uma vergonha no nosso testemunho. Vocês não acham que nós que vamos julgar os anjos? Como é que nós vamos julgar os anjos? Ou seja, será então nesse tempo do final do milênio, né, quando vier o trono branco, de alguma maneira, reinando com Cristo, nós também haveremos de julgar os anjos caídos. Tá? Participaremos disso. Né? E o final, o julgamento dos mortos não redimidos, que é o que nós falamos. Então, haverá vários juízos futuros, né? Obras dos crentes, das nações, gentios, de Israel, dos anjos caídos e dos mortos que não eram redimidos. Tá? Então, vários juízos, o juízo final, ou seja, Deus não vai deixar que tudo termine sem a punição devida. Né? Existe uma corrente entre os teólogos chamados liberais, que é chamada de universalista. A corrente universalista diz que, por ser Deus amor, então ele não vai permitir que ninguém vá para esse lago de fogo e enxofre. E que no final, né, até mesmo Satanás vai ser salvo. Né? Obviamente isso vai contra tudo que acabamos de estudar.
né? Haverá um juízo, sim, haverá castigo para os ímpios, sim, porque a justiça de Deus faz parte, sem dúvida nenhuma, de um dos seus atributos. Tá? Então é importante colocar isso, né? Só haverá duas ressurreições, a dos crentes e a dos ímpios, né? E essas posições acerca do milênio e da tribulação. Esse é o resumo de escatologia. Tem muita coisa, tá? Tem muita coisa. Se a gente se debruçar só no livro do Apocalipse, nós vamos ter o semestre inteiro, aí, o ano inteiro, para nós estudarmos, tá? Alguma pergunta, alguma colocação? Lloyd. Ou todos entenderam? Abre o microfone aí, Lloyd. Pode abrir, Lloyd. Abriu? Sim ou não? Sim, estou ouvindo. Tá ouvindo? Então, esses mortos não redimidos seriam os não perdoados? São aqueles que rejeitaram a Cristo. Entendeu? Tá. Entendi. Todos que rejeitaram a Cristo. Todos aqueles vão estar diante desse trono e vão saber por que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Sim, entendi. Tá? Obrigada. Para entenderem, né? Quem é de Cristo sabe que é de Cristo. Paulo vai ensinar isso em Romanos, né? O Espírito de Deus confirma no nosso coração que somos filhos de Deus. Tá? Eu jamais vou poder julgar se alguém é salvo ou não. Tá? E é uma questão entre a própria pessoa e o próprio Espírito de Deus que faz a habitação dele. Né? Então, assim, alguns ficam preocupados, será que sou digno, será que não sou digno, porque eu sou pecador, não sou pecador? O próprio Espírito de Deus vai confirmar em seu coração, né, que você é filho ou filha de Deus. Tá? Não se preocupe com, como é que a gente pode dizer, com as marcas que as pessoas fazem a respeito de Cristo, de um cristão, de um crente digno. Né? Como eu falei para vocês, né? No céu nós teremos 3 grandes surpresas. A primeira surpresa, cheguei, tô aqui, né? Consegui, né? Primeira grande surpresa. Segunda surpresa, você aqui? Como você conseguiu? Né? Terceira surpresa, né? Cadê aquele irmão que andava com a Bíblia debaixo do braço, parecia um desodorante, não se largava nunca? Cadê, né? Nós vamos ter surpresas, né? Muitas vezes é regra, aquele que se acha indigno é esse que vai entrar na primeira fileira, na janelinha, né? Do avião para o céu. Ô pastor, só da pessoa estar preocupada já é alguma coisa, né? Exatamente. Se a pessoa se preocupa, é porque tem temor. Sim. Entendeu? É pior aquela pessoa que diz, estou garantido. Né? Aquela música lá, tô sossegado. Né? Cara meio doido lá. Tô tranquilo e sossegado, uma coisa assim. Essa posição. Né? Você sabe qual que é. Tinha até um gestinho aí, né? Tá tranquilo, tá favorável. Tô favorável, isso, tô favorável, né? Essa é a posição mais crítica que tem, né? Porque a pessoa que demonstra que não tem temor. É claro que a gente tem que ter uma segurança, uma confiança de que servimos a Deus, sim, mas não de forma temerária. Né? Só o fato de a pessoa pensar, será que eu sou digno? Já demonstra temor. Né? Será que eu mereço? Já demonstra temor. Né? Isso é muito importante. Né? Bater no peito, né? É complicado. É bom em alguns momentos nós afirmarmos a nossa posição em Cristo Jesus, principalmente nas batalhas espirituais. Né? Quando enfrentamos o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, nós temos que nos posicionar. Sou filho, sou filha de Deus. Agora, em outros momentos não precisa. Né? Então, aquele que pensa, será que eu sou digno? Será que eu mereço? Temor de Deus. Já tem o temor de Deus no seu coração. Tá bom? Muito bem, gente. Já cheguei no tempo certo. Sim? Pastor, posso só fazer uma perguntinha? A última perguntinha? Pois não? É o seguinte, vendo essa situação onde a gente vai passar por desse momento de tribulação,
Vem um pensamento na minha cabeça agora, né? Nossa, melhor eu morrer agora, né? Porque eu não vou passar, porque eu não sei quando vai ser, mas eu não vou passar por esse momento de tribulação. Então, eu fico pensando que ser cristão hoje é fácil, porque se a gente for pensar nesse momento de tribulação, essas pessoas que são humanas e têm fraquezas e têm... Para elas vai ser muito difícil. Isso não seria uma injustiça? Você sabe, Solange, que os períodos de pior perseguição à igreja foram que surgiram os maiores crentes? Eu sei, entendo. Os maiores crentes, aqueles que morreram cantando no meio da arena antes de serem devorados pelos ursos, leões e lobos, que foram queimados vivos nos coliseus. Os maiores crentes nós encontramos, infelizmente, na perseguição. Eu creio que o pior momento é o momento da bonança, onde nós relaxamos, onde nós achamos que há coisas mais importantes do que o reino de Deus. Esse é o maior problema, porque quando a gente acha que tudo isso é normal, né, e de uma certa maneira essa pandemia nos ajudou a ter uma reflexão a respeito da nossa vida com Deus, né, na perseguição, na tribulação que se revela os grandes crentes, os grandes homens e mulheres fiéis ao Senhor, né? Por isso a minha posição que é mesotribulacionista, entendeu? Porque de alguma maneira vai ter esse filtro, tem que ter esse filtro. O sofrimento físico, sofrimento, nós já temos esse sofrimento, já estamos enfrentando vários tipos de lutas aqui. Não é porque nós não temos uma perseguição, a perseguição é velada, mas existe uma perseguição, né? Será uma perseguição mais ativa, mas isso não significa que teremos algo muito a perder aqui na Terra. A nossa terra está no céu. Os nossos bens estão nos céus, né? Então, temos que mudar a perspectiva, né? O nosso bem maior está no céu, não está nessa terra. Não importa o que aconteça conosco, né? E mesmo que... É aquela posição dos amigos de Daniel, né? Daniel, eles estavam na frente da fornalha, né? Eles tinham que rejeitar a Deus. Falaram, olha, nós não vamos rejeitar. Se esse Deus, nosso Deus, vai nos salvar ou não da fornalha, problema dele. Nós vamos continuar a adorar a Deus. Percebe? Então, quando se tem a ideia do que é prioritário, o que é mais importante para nós, não importa, né, o que vai acontecer com o nosso corpo, porque o nosso corpo, o homem pode tirar, pode massacrar, mas a nossa alma, a nossa vida estará sempre nas mãos de Deus. Amém. E o que ele tem para nós é muito mais, como nós vimos aqui com uma passagem muito rápida, mas é muito mais do que nós podemos até imaginar. Tá? Então é isso. Ok, gente? Obrigada, pastor. Beleza? Deus abençoe, querida. Amém. Vamos então orar, né? E peço a vocês que se lembrem dos nossos pedidos. Agradeço a presença de todos, né? E todas. Sábado que vem, mesmo horário, se Deus permitir, e vamos para outro tema, tá? Ainda bem que devo terminar aqui, né, Davi? Tinha muito mais detalhes, a gente vai voltar, né? Porque teologia sistemática vai e volta, né? A gente vai voltar, mas o principal, né? Os temas principais nós tratamos aqui, ok? Vou aproveitar que o Davi está com o microfone aberto. Então, Davi, você pode orar por nós e encerrar? Sim. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esses momentos em que aprendemos da tua palavra, Senhor. Deus querido. Da mesma forma que aprendemos, que possamos também, ó Deus, comunicar essas verdades para aquelas pessoas que ainda não conhecem essas verdades, ó Deus. Para que para elas também essa oportunidade seja dada, Senhor. Sim, pedimos, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está participando desse curso, que a tua bênção esteja sobre a vida do pastor Kenji, que tem nos ensinado, esteja sobre a vida do André, que também Deus tem dado um suporte para nós. Obrigado, Deus bendito, despeça-nos em paz, ó Deus,
e que possamos ter um dia, ó Deus, bem produtivo, ó Deus, diante de tudo o que formos fazer. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Obrigado, irmãos. Não se esqueçam do Nenex, por favor, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe a todos.